Trabalho, eu acho que nenhum de nós tem dúvida que tem sim muito trabalho. Aliás, muito trabalho, inclusive acumulado e expropriado cada vez mais. O mundo tecnológico, ele aumenta a produtividade do ser humano, portanto precisa cada vez menos de pessoas, mas inevitavelmente ele precisa de trabalho. O conhecimento é um trabalho acumulado. Então, ainda que a gente debata aqui as inteligências artificiais e todas as possibilidades que ela traz de produzir sem o ser humano, tem um conhecimento humano acumulado que permitiu, por exemplo, a criação da inteligência artificial. Então tem trabalho acumulado, tem muito exercício humano acumulado. A grande debate é como é que vai se dar a expropriação da mais-valia e os direitos trabalhistas nesse contexto. Eu acho que o cenário do sonho dos liberais, dos grandes capitalistas, é um cenário com cada vez menos seres humanos trabalhando e cada vez mais uma possibilidade de expropriação completa do trabalho. Por outro lado, o mundo capitalista vive um dilema, porque não há capitalismo sem consumidores e não há consumidores sem trabalho assalariado. Vamos lembrar lá atrás que a abolição da escravatura não se deu por uma questão de humanidade, óbvio, se deu a partir de muita luta dos escravizados, mas também o capital, num dado momento, precisava de uma massa consumidora assalariada e, de certa forma, a gente lembra ali, por exemplo, que foi a pressão da Inglaterra para o fim da escravidão no Brasil. Então, eu estou falando disso para dizer o seguinte, sem dúvida tem muito trabalho, sem dúvida tem muito trabalho acumulado. A velha dicotomia do capitalismo existe. De um lado, os grandes empresários e os grandes capitalistas querendo cada vez menos remunerar, cada vez menos precisar de trabalhadores para produzir. E de outro lado dessa dicotomia, precisa de trabalho assalariado e precisa de pessoas de massa consumidora para que a economia gire. Por isso a gente tem visto, por exemplo, grandes capitalistas defendendo já a renda mínima universal, renda básica universal, cada um com nome diferente, mas na verdade o que eles querem garantir é um mercado consumidor. E por outro lado, nós o que precisamos garantir sim uma renda básica universal, porque precisamos garantir sobrevivência. Esse é o grande dilema, né? Acho que ter trabalho todo mundo sabe que tem. A dilema é como é que a gente garante direitos. Como é que a gente garante direitos trabalhistas, como é que a gente garante direitos humanos, como é que a gente garante dignidade neste processo. Principalmente a partir dessa revolução tecnológica, onde você tem a IA, inclusive, tomando decisões, não apenas automatizando uma decisão tomada por ser humano, que foi o processo da automatização anterior. Agora o que a gente está vendo com essa indústria 4.0 é a IA não só automatizando decisões, mas tomando decisões. Então isso de fato torna cada vez mais a presença humana aparentemente desnecessária, mas sem dúvida o trabalho humano está ali embutido, ainda que sendo exercido eventualmente através de máquinas. Gente, no mundo de hoje, proteção talvez seja ainda mais necessária. O que talvez seja a pergunta complicada nessa resposta é como? Porque, de fato, hoje, se você pergunta aos trabalhadores de aplicativo, o modelo seletista também não agrada a eles. Então, não adianta simplesmente querer repetir mais do mesmo e achar que o que vai garantir a proteção social, a seguridade social é repetir o modelo CLT. Apesar de eu defender o modelo CLT em muitos momentos, sim. Mas o mundo mudou. Pergunta difícil não é se precisa, se ainda é necessária a proteção social, a proteção trabalhista. Ela é mais do que nunca necessária. O trabalhador vive uma lógica tão complicada que muitas vezes ele sequer sabe quem é o patrão que expropria o trabalho dele. Ele presta serviço a um restaurante, mas na verdade ele não é funcionário do restaurante. Ele presta serviço a um aplicativo, mas quem é o dono do Uber que ninguém conhece? Que é o dono do iFood. Então, há um processo de alienação ainda maior do trabalho, onde o trabalhador de fato executa o trabalho, de fato entrega um serviço, mas ele está completamente alienado de qual o papel dele dentro da cadeia produtiva. Então, a proteção ela é mais do que nunca essencial. Agora, como exercer essa proteção? Essa é a pergunta que ninguém tem resposta pronta. Essa é a pergunta que o movimento sindical precisa acordar para a vida e pensar melhor, porque a gente simplesmente representa uma pequena parcela da classe trabalhadora, que é aquela pequena parcela que tem carteira assinada, hoje já menos de 1/3 da classe trabalhadora brasileira. E não adianta sonhar que a solução é
expandir os direitos que essa pequena parcela tem para todos. Seria o ideal, mas não vai acontecer. Então a gente precisa pensar modalidades de proteção social, modalidades de garantir direitos trabalhistas, sim, que talvez não sejam os mesmos da década de 90 ou dos anos 2000. Talvez a gente precisa pensar mecanismos que englobe o empreendedorismo, que englobe talvez a MEI, não sei, mas que englobe essas pessoas com seguridade social, com direitos, com modalidades que elas possam exercer talvez o tão sonhado flexibilidade de horário, que é o que tanto captura as pessoas para dizer que não querem ser seletistas porque no aplicativo ou porque empreendendo ela tem flexibilidade de horário. Flexibilidade de horário é uma coisa que captura muita gente, mas como eu garanto flexibilidade de horário, também garanto seguridade social, proteção social, como é que eu garanto que essa pessoa, caso adoeça, tenha algum tipo de garantia de que vai poder cuidar da sua saúde. Então, os mecanismos para a proteção, eles não estão muito claros. Eu acho que finalmente estamos debatendo isso, que já é um avanço do ponto de vista nacional, né? Você tem um grupo no governo federal debatendo o assunto, então avançamos no sentido de pensar alternativas. Alguns países têm avançado, a Inglaterra, por exemplo, já garante direitos trabalhistas a trabalhadores da Uber, enfim. Então tem algumas questões sendo discutidas, ao mesmo tempo que você tem um avanço tecnológico no sentido de cada vez mais tornar a presença humana na cadeia produtiva cada vez menos necessária, a produtividade aumentada. Portanto, perceba que o que nós temos hoje é uma produtividade 50 vezes maior do que nós tínhamos há 20 anos atrás e a mesma jornada de trabalho. Portanto, apesar de termos menos seres humanos na produção, cada dia que passa precisamos de menos seres humanos na produção, o que nós temos é um agigantamento da expropriação do valor do trabalho gerado por aqueles poucos seres humanos que continuam no trabalho. Então, o que há é um aumento da exploração, ainda que haja uma melhor qualidade de vida, não dá para comparar como nós evoluímos nos últimos 20, 30 anos. Mas sim, a proteção social, a proteção é mais do que nunca necessária, mas o grande desafio é pensar como. O grande desafio é pensar quais os mecanismos que garanta o tão sonhada liberdade de horário, a flexibilidade de horário, que garanta a tão sonhada autonomia, que é uma autonomia fictícia, porque na verdade essas pessoas estão extremamente pressionadas, mas acreditam que tem uma autonomia e que não tem que prestar conta de horário tal a um determinado patrão. Então é preciso pensar um pouco dessas situações, tanto do ponto de vista psicológico de quem está nessa situação, mas também do ponto de vista jurídico, quais os mecanismos que garantam que essas pessoas em situações de hipossuficiência, porque estão em situação de hipossuficiência, por mais que não percebam, elas consigam ter alguma alternativa em situações de acidente, em situações, enfim, de mínima remuneração. Isso é uma coisa a se pensar, não tem uma resposta pronta do como garantir proteção social nesse novo mundo que se desenha.